dia! Sejam bem-vindos ao Revista da Cidade, terça-feira bem especial. E vamos falar também sobre a sua saúde intestinal, que aliás é uma das coisas que manda no nosso bem-estar e na saúde do corpo todo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre os detalhes aqui. Agora a gente fala da sua saúde, vamos falar de um órgão extremamente importante para o nosso corpo, que é o intestino, que é considerado como um segundo cérebro. Para falar sobre esse assunto a gente está recebendo o Dr. Guilherme Namur, que é cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Moriá. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Regiane? Tudo ótimo com você? Como é que você tá? Também, tudo certinho. Vamos explicar antes de mais nada, por que ele é considerado o segundo cérebro? Bom, Regiane, eu acho que porque o intestino ele tem muita relação com a nossa qualidade de vida. Tá. Né? O intestino é um órgão muito rico, tanto do ponto de vista linfático, nervoso, imunológico, e ele tem uma relação íntima com o nosso dia a dia, com as nossas emoções, com as nossas atividades habituais. Afinal de contas, a gente passa várias vezes por dia, a gente come, se alimenta, e tudo isso tem influência no funcionamento do intestino e da nossa saúde. É verdade que o intestino é responsável por grande parte da serotonina que o nosso organismo produz? Sim, ele é responsável. A serotonina no intestino ela tem um funcionamento um pouquinho diferente do que ela tem no cérebro. Né? No cérebro ela funciona um pouco na regulação do humor, né? Tá. Tanto que vários antidepressivos, por exemplo, eles são inibidores da recaptação da serotonina para tentar aumentar o nível de serotonina. Tá. No intestino, eles fazem o intestino funcionar bem. Tanto que vários... Não tem nada a ver com o humor? Ela até pode ter um pouquinho de influência, porque o nosso humor, o nosso comportamento influi até no funcionamento, no nosso hábito intestinal. Tá. Então, vários até desses antidepressivos influenciam o funcionamento do intestino. Às vezes, muitos pacientes que usam antidepressivo ficam mais constipados, com dificuldade de ir no banheiro, é um efeito colateral bastante comum. E o contrário também pode acontecer, quando a gente está constipado, o humor acaba refletindo no humor para que a gente não fique bem? Ah, com certeza, né? A constipação intestinal ela é um sintoma que às vezes ela é se dá pouca atenção. Pouca importância, né? Pouca importância, mas a pessoa constipada pode ser muito incômodo, né? A ponto da pessoa ser bastante limitante quando viaja, quando está fora do ambiente dela, então isso pode atrapalhar bastante o nosso humor, sim. Tá certo. Agora, é importante sim a gente saber como cuidar, principalmente com a alimentação, que é o que está diretamente ligado com a saúde do intestino, né? Sim, Quais são os alimentos que a gente pode elencar hoje como os mais agressivos para o intestino? Ou isso varia de pessoa para pessoa? Não varia tanto. Hoje, a nossa dieta ela tem muita gordura, muitos alimentos industrializados, muitas coisas processadas, muita carne embutida. Então, uma dieta rica em gordura, em alimentos processados, ela é ruim para o intestino. O que ajuda muito o intestino são as fibras. Tá. Né? As fibras que são encontradas nos legumes, nas verduras, nas frutas, né? Nos produtos integrais, como as massas integrais, os pães integrais. Isso tudo ajuda o intestino a funcionar e isso diminui também o risco de uma série de doenças que você possa ter no seu intestino. Tá. A gente tem aqui uma maquete para mostrar, todo mundo sabe onde está, né? Localizado o intestino no nosso corpo, mas é interessante a gente saber que ele é dividido em duas partes, não é isso? Isso mesmo, Eugênia. Para que elas servem? O que a gente tem aqui? A gente tem o intestino fino, né? São essas alças aqui, e o intestino fino ele é o maior responsável pela digestão dos alimentos e pela absorção dos nutrientes também. Tá. Né? E nós temos o intestino grosso. Eu vou tirar aqui o intestino fino. E o intestino grosso. O intestino grosso ele funciona como uma espécie de uma moldura para o nosso intestino fino. Tá. Né? Quando nós falamos das doenças do intestino, nós praticamente nos referimos apenas às doenças do intestino grosso, porque as doenças do intestino fino são muito raras. Né? Então as doenças como câncer, a diverticulite, os sintomas causados, por exemplo, pelos gases, eles são todos relacionados ao intestino grosso. Ah, é? Isso. Tá. Então, normalmente é o que mais se investiga. Normalmente é o que mais se investiga. Por exemplo, o exame de colonoscopia, que ajuda na identificação das doenças do aparelho dos cólons, que deve ser feita para todas as pessoas acima de 50 anos de idade para prevenção do câncer de intestino, ela avalia apenas o intestino grosso, ela não avalia o intestino fino, porque as doenças aqui são extremamente raras, enquanto que aqui elas são bastante comuns. Né? Agora, falando das soluções, é verdade que os probióticos eles podem ajudar muito a gente a ter uma vida mais saudável, ajudando na absorção dos alimentos também? E esses estudos dos probióticos, eles surgiram porque se avaliou uma série de doentes, por exemplo, pacientes com obesidade, que viu que a microbiota intestinal é diferente desses pacientes. Né? Então, a ideia dos probióticos
é de repovoar o nosso intestino e trazer para o intestino bactérias mais saudáveis, Tá. né? E isso pode ter alguma influência no seu bem-estar, no seu dia a dia. Ela é importante principalmente para aquelas pessoas que trataram alguma infecção e que tiveram que tomar antibióticos, por exemplo, infecção urinária, que é bastante comum nas mulheres e que tem o antibiótico ele mata tanto as bactérias que causam as doenças como as bactérias benéficas. E a gente demora meses para reconstruir toda a flora intestinal. Demora depois do meses uso, para né, reconstruir, do isso antibiótico. mesmo. Demora meses para reconstruir a flora intestinal. Então, os probióticos, eles são super importantes, sobretudo nos pacientes que usaram antibiótico por bastante tempo, Tá. para tentar repovoar o intestino com uma microbiota mais saudável. Tá. Né? Agora, eu tenho um dado aqui muito interessante para a gente avaliar, que 20% da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde, tem o intestino desregulado. Na sua opinião, isso se deve a quê? Ao estilo de vida que a gente está adotando hoje em dia? Eu acho que sim. O hábito intestinal ele tem a ver com a alimentação, né? Sobretudo das fibras que eu falei para você antes, e também da atividade física. Tá. Hoje, cada vez mais, nós temos pessoas que comem pior, com pouca fibra e com menos atividade física. A atividade física é muito importante para o funcionamento do intestino, assim como beber água também. A maior parte das pessoas não tem o hábito de tomar água ao longo do dia. Muitas pessoas nem tomam água, só tomam refrigerantes ou sucos de caixa, e isso não é bom para o intestino. É terrível, né? Porque o intestino também depende muito dessa água. Depende muito dessa água. Né? Agora, para a gente encerrar, eu queria saber com relação às mulheres. A gente ouve mais comumente dizer que as mulheres têm mais problemas intestinais do que os homens. Tem alguma relação com os hormônios femininos? Tem relação com os hormônios, né? Na gravidez é muito comum o hábito intestinal ficar alterado, né? Ou ficar mais constipado, mas também tem a ver um pouco com uma questão, de certa forma, cultural, Tá. né? De que as mulheres às vezes são ensinadas que é feio você ir no banheiro, é feio você falar sobre isso, né? E na verdade não é, isso é uma coisa que todo mundo faz no dia a dia. E como está ligado diretamente à emoção, acaba trazendo esse problema extra para as mulheres, né? Isso, perfeito. Então, para a gente encerrar, um intestino saudável, exercício físico, cuidar da alimentação, que outras dicas você daria? É uma alimentação com bastante fibras, eu acho que esse é o mais importante. Tomar pelo menos 1,5 litro a 2 litros de água por dia e tentar se exercitar pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Tá certo. Tá bom, dicas bem importantes para a gente ter uma vida mais saudável, né? Deixa eu agradecer então ao Dr. Guilherme Namur, que é cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Moriá. Obrigada pela presença aqui no Revista. A gente espera você numa próxima oportunidade, tá bom? Obrigado. Até a próxima. Assunto bem importante mesmo, né? Afinal de contas, já falamos aí, o segundo cérebro, né? Responsável por tantas funções importantes no nosso organismo, então vamos cuidar direitinho dele.